confesso que o Senhor tem falado muito aos nossos corações desde sexta-feira, confirmado palavras. E hoje à tarde eu estava orando e pedindo ao Senhor direções. E o Senhor me entregou algo. Cadê a Mari? Tá aqui? Mas antes eu queria que você cantasse com a gente essa canção. Essa semana o Senhor me despertou pela madrugada para orar por uma pessoa. E o Senhor me deu uma canção para que eu passasse essa pessoa. E essa canção fez todo o trabalho de discipulado que eu teria. O Senhor ministrou através dessa canção. E essa canção vai falar com você também, mãe. Você pode fechar os teus olhos, por favor? Sim, Jesus. Tua palavra, Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Coloque a sua mão no seu coração e cante isso. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Será que só a igreja consegue cantar isso? Senhor formoso. Ah, Jesus. Somente teu Espírito que chicarabaranas. Quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. acende a chama. Acende a chama, ó Pai, Ah, Jesus. que uma vez brilhou, Sim, Jesus. vem limpar, brilhar, resplandecer o meu. Hoje pela manhã nós recebemos uma aula teológica sobre culto, sobre como é um culto bíblico. E de forma muito didática o pastor Lucas ele veio desmistificando e introduzindo em nós assuntos específicos que às vezes a gente até sabe, até lê, só que Deus usa pessoas para mostrar detalhes nas escrituras. E ele foi narrando ali, foi desmistificando como era o sacrifício, como que os sacerdotes tinham que se apresentar para o sacrifício. Para você ter noção, era necessário, se fosse um sacrifício de um animal grande, seria necessário cortar o animal no meio, cortar aquele animal em pedaços, ou seja, diminuir, para que o Senhor recebesse o sacrifício. Então nós estamos falando de humildade aqui, porque para entrar nesse lugar, nesse ambiente, eu estou aqui em cima, mas eu vou descer, porque aqui eu não sou maior do que ninguém, você não é maior que eu, nós não somos, ninguém aqui é maior do que ninguém. Nós estamos aqui nesse lugar para ajudarmos aos outros. E quando o Senhor me liberou essa palavra hoje,
Eu estava em crise ontem à noite, antes de dormir, e a Carol me encontrou no banheiro. Ela, o que foi? Tá passando mal? Eu falei, não, estou brigando com Deus. Ela, por quê? Porque ele não fala. Ela, mas ele está falando, mas ele não fala o que ele quer falar para a igreja. Aí o Senhor me falou algo. O Senhor me disse, Mateus, não faz sentido uma juventude pegando fogo se a igreja não está em chamas. Então a palavra, meu irmão, que eu tenho para você não é para a juventude. É para você, adulto, que não está em chamas. Porque quem mantém o fogo aceso é quem, irmão? O sacer. Então a responsabilidade, meu irmão, de manter a chama acesa é sua. E às vezes a gente quer cobrar dos jovens que são fortes, mas a responsabilidade do fogo é minha e sua. E o que nós estamos fazendo com o fogo? É isso que eu quero falar essa noite. Você é responsável por esse fogo. Você é responsável por manter essa chama acesa. E quando o pastor Lucas de Manhã foi falando sobre isso, eu me constrangi com essa palavra. E eu falei, Senhor, me perdoa. Porque quantas e quantas vezes eu entro aqui pensando em mim. Não olho nem para o lado. Eu não tenho um pingo de paixão, de compaixão, sabe, meu irmão? Para perguntar o teu nome. Eu não tenho o mínimo de sensibilidade para saber como foi a tua semana. E eu chego aqui clamando por fogo. Que fogo é esse? Porque o fogo que vem de Deus, irmão, é o fogo de Atos. O fogo de Deus é esse fogo. É o fogo que todos estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E esse fogo se comunica. Então, meu irmão, nós estamos aqui para entender essa palavra. E me desculpe, mas eu preciso gritar e falar isso para você, te instigar. Nós precisamos ser uma igreja que pega fogo. Mas que pega fogo por quê? Para a gente ficar pulando aqui? Não, por vidas. Sabe, me dói muito porque a gente vê pessoas chorando e pedindo ajuda, pedindo socorro. E na hora de pedir socorro, irmão, geralmente é igual o grupo de WhatsApp. Fulano saiu do grupo, fulano saiu do grupo, fulano saiu do grupo. Tu só pediu ajuda. Parece que some todo mundo. E a gente usa da desculpa e fala assim, não, essa prova aí é desse irmão. Isso aí não é responsabilidade minha. E a gente quer fogo, Adiel. A gente quer fogo. A gente quer glória, a gente quer poder, a gente quer unção. E de verdade Deus está derramando, irmão. O Senhor está aqui, está falando. Ele está derramando fogo. Ele está fazendo. Mas o que mantém a chama acesa é João 15:16. Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vá e deis fruto. Qual é o resultado do fogo? É o fruto. Porque não faz sentido uma chama acesa afetando só a minha casa. A minha casa é uma bênção, mas e o meu vizinho? Será que o meu vizinho me conhece? Será que os meus amigos, quando estão conversando comigo, eles sabem que podem contar comigo? Será que alguém chega para você e fala, você é minha referência? Será que alguém já falou isso para você? Será que as pessoas têm falado isso para você? Será que as pessoas chegam na tua casa, sentam no teu sofá e falam, ouve o que eu tenho para te falar? Eu quero me expor para você. Eu quero confessar um pecado para você. Será que você é confiável a esse ponto? Será que você está pegando fogo a esse ponto? E é sobre isso que eu quero falar. Abre a sua Bíblia em 1 Reis 18. Não se assuste. O Senhor vai fazer algo aqui hoje. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Porque Ele é fiel com a sua palavra.
Isso, 1 Reis 18, deixa aberto. Aí o pastor Lucas vem, desmistifica o que é o culto. E apesar de ser um pastor batista, ele é muito pentecostal. Muito pentecostal. Foi uma glória, uma bênção. Aí ontem à noite o pastor Marcos Felipe falou sobre Marta e Maria. Falou sobre a oportunidade que a gente tem de contemplar o Senhor. E muitas vezes escolhemos o serviço. Muitas vezes escolhemos os afazeres do que contemplar o Senhor. Aí ele termina falando sobre línguas passando sobre o povo como fogo, línguas de fogo, em Atos. Aí na sexta-feira, tudo muito alinhado, a Luciana vem e fala sobre organizar o altar, 1 Reis 18. Ela vem falando que o fogo, ele vai ser aceso, mas ele precisa ser aceso da forma correta. A gente precisa alinhar, ajustar o altar, corrigir pontos. Lavar a primeira, a segunda, a terceira. E as pessoas ali não estão acreditando num Deus falso. E o Senhor vai e responde com fogo. Por quê? Porque o altar está pronto. E hoje, meu irmão, o Senhor vai responder com fogo. Não, você não entendeu isso. Você não quer que Ele responda com fogo. O Senhor vai responder com fogo. Porque está tudo pronto. O nosso coração está pronto. E o meu desejo, meu irmão, é que você saia daqui incendiado por essa palavra, queimando por essa palavra, mas que essa palavra faça sentido na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não só te traga um arrepio. 1 Reis 18. Depois de um longo período, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra outra vez. E Elias foi apresentar-se a Acabe. Enquanto isso, a fome havia se tornado um problema sério em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo seu palácio. Obadias era um dedicado seguidor ao Senhor. Certa vez, quando a rainha Jezabel tentou matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os alimentou com pão e água. Acabe disse a Obadias: precisamos procurar em cada rio, em cada córrego do país, para ver se conseguimos capim suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas, para que eles não morram. Dividiram entre si o território que deviam percorrer. Acabe foi por um caminho e Obadias por outro. E assim fizeram. Cada um foi sozinho para o seu lado. De repente Obadias viu Elias, que vinha em sua direção. Imediatamente Obadias reconheceu o profeta e se prostrou ao chão diante dele. Realmente é o Senhor, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá dizer ao rei que estou aqui. Ó Senhor, perguntou Obadias, que mal eu fiz para que me mande ao rei e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, o rei tem procurado o Senhor em cada nação e reino, de uma ponta a outra, para ver se o encontra. E cada vez que afirmavam: Elias não está aqui, o rei Acabe obrigava o rei daquele país a jurar que era verdade o que diziam. Vamos pular agora para o versículo 21. Elias disse ao povo:
Por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias voltou a falar dos profetas do Senhor. Eu sou o único que restei, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-lo em pedaços e colocá-lo os pedaços sobre a lenha do altar. Mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também preparei outro novilho e o colocarei sobre o altar do Senhor. Diga, o altar do Senhor. E também não acenderei fogo debaixo dele. Então, invoquemo-no, seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, enviando fogo para acender a lenha, é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer essa prova. Isso me parece esse questionamento, sabe? Me liga logo à igreja de Sardes, na carta de Apocalipse, que eles estavam acreditando ser uma coisa e não eram. Eles estavam crendo que era uma coisa e não era. Eles estavam acreditando que o Deus que eles criam, que o Deus deles era o Deus verdadeiro. E quantos de nós, muitas vezes, construímos às vezes deuses e acreditamos que aqueles deuses vão responder alguma coisa. O que são deuses? São altares. Às vezes os nossos altares, irmãos, são coisas pequenas, mas que são altares. Às vezes é a nossa família, a gente coloca como um altar, é a minha prioridade máxima. E eu não estou dizendo que não é, me entenda, por favor. Não, o meu trabalho é prioridade máxima. E a gente vai colocando coisas, pessoas. Não, Deus, eu tenho algo mais importante. E a gente esquece, Felipe, de contemplar. E eu vou colocando coisas, pessoas, prazeres na frente do Senhor. E eu vou me esquecendo de quê? De contemplar o Senhor. De reconhecer que Ele é Deus sobre a minha vida. De entender e de lembrar que foi Ele que me colocou aqui. Mas entenda, eu vou voltar, nós estamos falando sobre fogo. E o povo está ali, guerreando com o profeta. E Elias vai e fala: prepara aí, se pegar fogo, o seu Deus é o verdadeiro. E ele briga com esse povo. E o povo faz o quê? No texto seguinte, prepara tudo, não dá certo. Aí Elias vem, isso foi pregado na sexta-feira, irmão, só estou continuando, para finalizar. Aí Elias faz o quê? Começa a ensinar o povo. Faz isso, faz aquilo, vamos ler. Senão vocês acham que é coisa da minha cabeça. Versículo 26. Assim eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar. E clamaram a Baal toda a manhã gritando: ó Baal, responda-nos. Porém não houve nenhuma resposta. Depois eles começaram a dançar ao redor do altar, mas ninguém respondeu. Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles: vocês precisam gritar mais alto para chamar a atenção do seu Deus. Talvez ele esteja falando com alguém ou ocupado. Talvez ele tenha saído de viagem. Talvez ele esteja dormindo e tenha de ser acordado. Então eles gritaram mais alto. E como era de costume, cortavam-se com facas e espadas, que o sangue escorria. Eles soltaram gritos
a tarde toda, até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve resposta. Não se ouvia nenhuma voz, ninguém atendia. Então Elias chamou o povo: aproximem-se. E eles se aglomeraram ao redor dele. Enquanto consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado, ele pega 12 pedras, uma pedra para cada uma das tribos descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito: Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor. Depois cavou um rego ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou um pedaço sobre a lenha. Aí Elias começa a falar: encham de água 4 vasilhas grandes e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Depois que fizeram isso, ele disse: façam isso novamente. Eles fizeram. Agora façam isso mais uma vez. Eles fizeram. E pela terceira vez, a água escorria do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira para oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou: ó Senhor, o que foi pregado hoje de manhã, a aliança. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou o seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles volte para o Senhor. Então de repente o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão, inclusive lambeu toda a água da valeta. Quando o povo viu tudo isso, todos caíram com o rosto no chão, gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então nós sabemos, irmãos, que o altar foi restaurado. Existe uma aliança firmada. O fogo, como está escrito em Levítico, continua no altar. Mas qual é o nosso papel aqui hoje? Para o que estamos aqui hoje? Qual o sentido dessa palavra? Te provocar e dizer que este fogo que está sobre o altar precisa queimar em você. Você é responsável por este fogo. E sabe, meu irmão, eu não sei há quanto tempo, se tem alguém assim, há quanto tempo que você não sente esse fogo em você? Há quanto tempo esse fogo não arde aí dentro? Eu não sei quantos meses fazem que você não chora mais, que você não sente um simples arrepio. Eu não sei como está o seu coração, meu irmão, mas o que eu quero dizer para você é: existe um fogo que queima sobre o altar constantemente. E hoje é noite de você se aproximar desse altar. É noite de você chegar perto desse altar. Porque nós precisamos voltar a queimar. Elias prepara tudo. Instrui o povo. O altar está pronto. O fogo vem. Tem fogo no altar. E o povo, o que é que faz? O povo acredita no fogo. O povo crê no fogo. Porque é necessário que eu e você creiamos nesse fogo. Para que esse fogo te incendeie, é necessário que você tenha fé. E sabe, meu irmão, eu fui criado com um crente pentecostal, com irmã do coque. Eu nasci, cresci indo para círculo de oração. Depois do círculo de oração a gente ia em jejum
por dentro da Proença, a gente chegava no Batã, ia para o Monte do Batã, de jejum, criança, irmão. Irmão, eu cresci vendo irmãs de 1,5 m, 1,30 m, 40 de altura, derrubando demônio de 4, 5 metros, irmão. Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo fogo. Eu cresci estando perto disso. Eu cresci vendo batalhas espirituais acontecendo, e às vezes eu nem entendi o que estava acontecendo, mas eu cresci sendo inserido nesse meio. Mas talvez eu esteja falando aqui para alguém que não cresceu nisso, alguém que tem medo do fogo, alguém que está achando que esse fogo vai te matar. Meu irmão, esse fogo só quer matar tuas impurezas. Esse fogo só quer matar o pecado. Esse fogo só quer matar o velho homem. Eu gosto quando Spurgeon fala que ele achava que havia enterrado o velho homem, mas ele descobriu que o maldito tinha uma cauda. Por que ele fala isso? Porque ele precisa matar o velho homem todo dia. Ele precisa cortar a cauda dele todo dia. E esse fogo faz isso com a gente. Então você que está aqui e está vendo eu falar, e está vendo eu agitado, gritar, andar para um lado e para o outro, é porque eu estou em chamas, irmão. E para viver esses dias, irmão, se você não estiver em chamas, se Bron não estivermos em chamas, a gente não vai vencer, irmão. Sabe por quê? Porque a ideia do diabo, e aqui eu estou caminhando, a ideia do diabo para a sua vida, o sonho dele para você, é que você perca a sua fé, é que você pare de acreditar no fogo, é que você seja, sabe o que? Um crente rotineiro, é que você pare de crer, é que você pare de acreditar, é que você você comece a questionar. Se alguém chega para você e fala assim, irmão, vamos no monte, aí você é aquele crente chato mesmo. Você chega e fala assim, vai no monte para quê? Ou ora em casa. Irmão, deixa o irmão no monte. Ele está fazendo o que você não está fazendo, ele está queimando. E às vezes a gente quer tirar o fogo de quem está queimando. É por isso que não faz sentido uma juventude vibrando, pulando, pegando fogo, se a igreja está de braços cruzados. Quem vai manter o fogo aceso é a igreja, irmão. Não faz sentido a gente fazer 20 conferências, aí a juventude vai, queima, meia dúzia de irmãos estão queimando, e o restante da igreja, glória a Deus. Todos nós precisamos nos aprofundar e chegar perto desse fogo. Essa igreja aqui, irmão, ela tem uma história. E toda história carrega fama, história, um conteúdo, algo que ela é lembrada. A nossa igreja é sempre lembrada por grandes coisas. Só que tem aquela canção que fala, né? Quem está nessa terra sou eu. Agora, quem passou, passou. Agora é você. É você que vai manter essa chama acesa, esse fogo aceso. A responsabilidade é sua. Aonde, Mateus? Aonde Deus te colocar. Aonde Deus te colocar, a responsabilidade de manter a chama acesa é sua. Entenda, nós seremos lembrados por algo. Você vai ser lembrado por algo. Vão contar um testemunho sobre você. Alguém vai falar algo sobre você quando lembrar de você.
E o meu sonho para essa igreja é que seja a igreja em que as pessoas deixavam a cadeira de roda ali fora. Meu sonho é para que haja mais testemunhos igual teve hoje de manhã. Um irmão entrou aqui com uma dor no ombro. Quando a gente estava orando aqui, ele parou de sentir a dor no ombro. Meu sonho é para que haja uma manifestação do Espírito igual teve na sexta-feira. Um menino que estava afastado e falou: eu quero esse Jesus. Mas não teve nem apelo ainda. Mas no momento de adoração, a presença do Senhor era tão forte que ele falou: eu quero esse Jesus. Esse é o meu desejo para esse tempo. E nós precisamos caminhar por esta palavra, alinhados com aquilo que o Senhor tem falado com o nosso pastor, para que a gente não gere um fogo estranho, alinhados com a liderança da nossa igreja, com os nossos pastores, em obediência, caminhando todos juntos, uma igreja em chamas, uma igreja que queima, uma igreja que passa a ter sensibilidade, uma igreja que consegue se lembrar dos feitos, mas sabe que tem a responsabilidade de fazer algo novo. O que passou, é algo novo. E a minha oração, irmão, para a sua vida, é para que você entenda que você é responsável por isso. Você é responsável por manter esta igreja viva. Esta igreja aqui preenchida com fogo. Porque quando eu me cansar, e isso vai acontecer, eu preciso, sabe, Márcia, que você chegue para mim e me abrace igual você já fez. Você é importante. Eu preciso, sabe, Walter, de pessoas que cheguem, vamos juntos, conta comigo para fazer. Mas sabe o que eu percebo, irmão? Em alguns momentos, a gente se perde, se desencaixa, e acredita que por sermos pessoas diferentes, cada um é uma igreja diferente. Só que nós somos a mesma igreja, o mesmo corpo. E se uma parte do corpo está ferida, todo o corpo está ferido. E assim como o corpo humano é lindo, que ele tem os anticorpos. Eles são responsáveis por produzir ou identificar qual é o problema e combater. A gente precisa ser essa igreja. Está tendo um problema ali? Todo mundo. Está tendo um problema aqui? Todo mundo. Uma igreja em chamas. Essa conferência aqui, ela ia acontecer em 2024. Só que, em uma semana antes, sábado para domingo, teve uma chuva, irmão, na nossa região. E essa chuva, ela não destruiu, ela devastou casas e vidas aqui. E essa semana o Senhor estava me lembrando disso. Uma igreja em chamas é uma igreja que se importa, Adiel. É uma igreja que está preocupada, que cancela um evento, porque um evento não é mais importante do que as vidas. As vidas são mais importantes do que um evento. E eu orando com o Senhor está chovendo muito a semana inteira. E sexta-feira mesmo, com aquela chuva. Senhor, seja feita a sua vontade. A gente preparou o altar, mas seja feita a sua vontade. E eu me lembro quando a gente estava aqui, a chuva foi de sábado para domingo, durou a madrugada inteira. Aí no domingo à noite, a juventude, jovens, adolescentes, a igreja, todo mundo aqui mobilizado, todo mundo trabalhando junto, um ajudando o outro. Vamos fazer não sei o que, vamos socorrer fulano, vamos.
Aí durante a semana, lembra? Durante a semana a gente passou a semana inteira. Vamos na casa do irmão lá, vambora. Aí a gente pegava os meninos, ia pro carro, vamos na casa do fulano, vambora. Irmão, foi uma loucura. Vamos na casa do fulano, vamos. Irmão, como foi precioso esse tempo. A chuva foi algo ruim que aconteceu. Mas ali a igreja estava em chamas. Então, meu irmão, não precisa uma tempestade acontecer de novo para você entender essa palavra. Não precisa algo ruim acontecer para você entender que você faz parte disso. Você é importante. Você é necessário. Deus conta com você. Essa igreja conta com você. Mas principalmente, existem pessoas lá fora que precisam ouvir aquilo que você carrega. Irmão, eu prego mais sem microfone do que com microfone. Eu falo mais sem microfone do que com microfone. Porque não é importante estar aqui para mim. Não. Não vejo valor, irmão. Porque vai me doer muito se você sair daqui e falar, não entendi nada. Porque eu quero ser didático, eu quero te explicar, eu quero te mostrar que você é responsável por esse fogo. Que não faz sentido a gente vir a um culto e não sentir nada. Não faz sentido eu estar queimando aqui dentro e meu irmão do lado passando por problemas. Não faz sentido. Que igreja é essa? Que fogo é esse? Será que é o fogo de Deus? E como é esse fogo de Deus? Como é esse fogo? Esse fogo é o Atos 2. Esse fogo, sabe, irmã Léa, é um fogo que eu olho e sorrio. Eu sinto paz em repartir. Eu sinto paz em ficar com a conta vazia. Eu sinto paz. Eu sinto paz em tirar uma peça do meu corpo e dar para alguém. É a igreja de Atos. É a igreja dos últimos dias. É a igreja que o Senhor vai buscar. É você. É a Cibron em chamas. E essa igreja aqui, irmão, é referência. Uma irmã veio aqui, ela chegou para mim, nossa, me preparei muito para estar aqui. Eu, glória a Deus, que bênção. Ela, não, porque vocês são muito conhecidos. Eu, meu Deus. Vocês são muito conhecidos. Eu, gente, como que as pessoas estão conhecendo a gente? Aí eu, vocês conhecem a gente por quê? Ela, não, pelos trabalhos que vocês fazem. Vocês se importam com os autistas. Vocês se importam com as pessoas. Eu fui numa palestra na sua igreja. Eu vi pessoas chorando com esse tema. Meu irmão, você não está entendendo. Nós seremos conhecidos por algo. E quando eu digo nós, sinta-se inserido no nós. É você. Você vai ser conhecido por carregar o nome de uma igreja. A igreja do Senhor. Você é essa igreja. Não li nada do que eu anotei. Amém, Jesus. Feche teus olhos, por favor. Os teólogos que me desculpem. Mas eu preguei o que o Senhor pediu. Eu já fui muito religioso, irmão.
Eu já fui um crente que criticava a igreja. Eu já fui um crente assim, irmão. Talvez tenha alguém aqui assim. Só que a primeira palavra que eu não vou falar o nome, mas uma pessoa que liberou para mim é: seja a igreja que você quer. Então para de criticar aquilo que você não quer nem resolver, irmão. Tu não está gastando teu tempo para resolver, está criticando por quê? Mas se você quer resolver um problema, seja uma igreja em chamas. Se você vê algo, irmão, que não está de acordo com aquilo que você acredita à luz da palavra, seja você a luz. Seja você o fogo que vai incendiar, não só aqui na igreja, mas na sua casa. Seja esse sacerdote. Ah, Jesus. Enquanto eu orava, o Senhor falava comigo: Mateus, não faz sentido. Não faz sentido uma juventude vibrando e uma igreja que não está entendendo esse fogo. Não faz sentido a gente entender sobre fogo e não viver fogo. Então, Senhor, venha quebrar as nossas teorias, Jesus, e que o que prevaleça aqui é somente a Tua palavra. Somente a Sua palavra, Jesus. Que nós venhamos diminuir, Senhor, e que o Senhor venha crescer em nós. Que o Senhor venha crescer em nossas vidas, Senhor. Uma igreja em chamas. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado por lábios, nos corações esquecido, pois de que vale ter poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra Ti. Se o meu coração não queimar por Ti, não vale a pena, não vale a pena. Se eu não for uma canção que alegra Ti, se o meu coração não queimar por Ti. Eu quero orar por algo essa noite, porque eu sinto muita frieza aqui em alguns irmãos. E não faz sentido você vir num culto desse, irmão, e não sentir nada. Irmão, eu não vou sair daqui. Esse final de semana eu estou igual Jacó. Eu estou orando igual Jacó. Só vou sair daqui, Senhor. Vai me abençoar. Eu só vou sair daqui. Porque a gente não pode admitir, irmão, estar em um ambiente profético e as pessoas não sentirem isso. Então eu quero te convidar aqui na frente, mas sinta-se inserido nessa palavra, você que não sente essa presença.
Você que não se sente inserido nesse fogo, nós queremos orar por você. Vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Você que vem ao culto e não sente nada, não sente nada.